Desafios em tempos de Covid-19. Hoje o nosso desafio está na palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia. Você não vai ter dificuldades de encontrar, hein? Abra lá no livro de Gênesis, capítulo 6, leremos dos versículos 7 a 13. E também leremos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 37 a versículo 39. Muito bem, o que diz a Bíblia no texto de Gênesis? Diz assim: E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Nós temos aqui a visão de Moisés, nos apresentando esses momentos que antecedem a um dos juízos maiores que a Bíblia nos relata no Antigo Testamento, de Deus para com os homens. Então, Moisés nos retrata aqui um pouquinho da vida desse personagem chamado Noé. Continua dizendo que viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Vamos ver o parecer de Jesus Cristo agora no Novo Testamento? Lá no Evangelho de Mateus diz o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito bem, vamos aqui dar uma olhadinha para esse panorama do mundo de Noé. Juntando o relato de Moisés em Gênesis, juntando o que Jesus nos revela no Evangelho de Mateus, nós temos um panorama do mundo na época de Noé. Um mundo corrupto. O próprio Deus narra isso, e Moisés escreve quando diz que a terra havia se corrompido. Então era uma situação de extrema corrupção, malignidade, maldade. Os pensamentos dos homens eram todos eles maus, e a Bíblia diz continuamente. A terra se encheu de violência, e uma das razões que fez com que Deus se movesse para destruir a humanidade é em virtude de uma terra corrupta e violenta. E Jesus então acrescenta a esse relato do Antigo Testamento mais alguns itens, um item de promiscuidade. As estruturas familiares haviam desabado. Com a mesma, intensidade que as pessoas comiam e bebiam, é a mesma intensidade que as pessoas casavam e se descasavam, juntavam e se separavam. Então era uma sociedade corrupta, uma sociedade violenta, uma sociedade promíscua. Você imagina que você comparar casar e descasar com a mesma intensidade e velocidade com que você come e bebe, é para a gente ver que a sociedade estava sem nenhum chão. As estruturas familiares haviam desabado. E ainda nós vemos Jesus acrescentando a perversidade. Esse era um panorama do mundo, quando lá no meio de todo esse panorama, Deus dos altos céus olha e busca. Será que eu encontro alguém que se destaque no meio de tudo isso? E a Bíblia diz que Deus encontrou alguém. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. E por que Noé achou graça diante de Deus?
Porque Noé fez algumas escolhas. Diante dessa sociedade, Noé fez escolhas. Hoje nós não estamos vivendo uma situação diferente da de Noé. Nós estamos passando por situação difícil agora, com essa pandemia, mas a nossa sociedade já vinha se encaminhando para esse mesmo quadro. Esse quadro de corrupção, esse quadro de violência, esse quadro de promiscuidade, esse quadro de perversidade. E no meio dessa sociedade em que nós estamos inseridos, você e eu precisaremos fazer escolhas. Por isso que eu quero olhar para as escolhas de Noé e te passar um desafio hoje, nesses tempos de Covid, para que você também faça escolhas. Nós precisamos fazer escolhas e ninguém escolherá por nós, a não ser nós mesmos. E quais são essas escolhas que Noé fez? No versículo 9 do capítulo 6 de Gênesis diz o seguinte: estas são as gerações de Noé. Noé era homem o quê? Justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olhando para esse texto então, nós chegamos a uma conclusão. Qual é a escolha de Noé? Noé escolheu andar com Deus. Noé fez a escolha de andar com Deus. E hoje é a mesma escolha que você e eu temos que fazer. Nós vamos andar com quem? Vamos andar com o mundo ou vamos andar com Deus? Se quisermos andar com um pé no mundo e um pé com Deus, eu digo que fatalmente nós tiraremos os dois pés do caminho de Deus e andaremos com os dois pés seguindo o mundo. Nós precisamos fazer escolhas nesses dias difíceis em que nós estamos atravessando. E Noé fez uma escolha: andar com Deus. Andar com Deus exige que nós estejamos de acordo com Deus. A Bíblia nos diz em Amós 3,3: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Sabe por que talvez você não ande com Deus? Sabe por que você relute em caminhar com Deus? Sabe por que você às vezes fica aí pesaroso entre caminhar única e tão somente olhando para Deus? Porque talvez você não esteja de acordo com Deus. Porque a Bíblia já diz: como é que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? E eu te digo, para estarmos de acordo com Deus, isso exige que você ande em justiça e em perfeição. Noé fez uma escolha: andar com Deus. E isso exigia dele uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida de retidão, uma vida de justiça. É por isso que ele achou graça diante de Deus. Como o pastor Joel tem andado? Como você tem andado? Porque a escolha que Noé fez diante de uma sociedade corrupta foi de andar e caminhar com Deus. E para andarmos com alguém, precisamos estar de acordo com esse alguém. E para estar de acordo com Deus, que nós exaltamos hoje Ele aqui, cantando dois hinos dizendo que Ele é santo, santo e santo. Andar com Deus exige que você ande em santidade de vida. Exige que eu ande em santidade de vida. E essa é a primeira escolha que nós precisamos fazer em tempos de Covid. Andarmos com Deus. Que outra escolha fez Noé? Quando lemos o versículo 22 do capítulo 6 e o versículo 5 do capítulo 7, nós vimos que fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Os dois versículos parecem cópias perfeitas. E os dois versículos tratam da mesma coisa, que esse homem Noé, que um dia fez a opção e a escolha, no meio de uma sociedade corrupta, violenta, promíscua, a andar com Deus, vivendo em retidade, vivendo em justiça, vivendo em retidão, vivendo em santidade, esse homem tomou a segunda decisão, de obedecer a Deus. Mas não somente obedecer a Deus, mas obedecer em tudo a Deus. Obedecer em tudo a Deus. Não é meia obediência. Não é amanhã eu pensarei se vou obedecer. Sabe, eu já disse para vocês, obedecer pela metade não é obedecer.
Demorar para obedecer é o mesmo que desobedecer. E boas intenções não justificam desobediência. Tem gente que está obedecendo pela metade. Imaginem se Noé obedecesse pela metade. Se Deus dissesse, eu quero que você construa uma arca, Deus deu as medidas, e ele pensasse, desse tamanho é muito trabalhoso, eu vou fazer pela metade. Imagine se Noé pensasse, não, é muito árduo esse trabalho que o Senhor me passou, ele disse que em 120 anos tem que estar pronto esse barco, eu vou demorar um pouquinho mais, 120 anos e um dia seria o suficiente para o dilúvio vir. E não dar mais tempo para ele consertar o seu erro. Meu amado irmão, ou nós obedecemos por completo, ou nós estaremos desobedecendo a Deus. Não tem obediência pela metade, não tem obediência tardia, e não tem boa intenção que justifique a tua desobediência. Sabe por quê? Saul nos dá uma tremenda lição. Ele quis apresentar ao Senhor sacrifícios. E sacrifícios que ele não tinha autoridade para fazê-lo. E segundo Saul, ele quis justificar-se diante de Samuel com as suas boas intenções. Samuel, eu sacrifiquei porque o Senhor estava demorando. E eu vi que o povo poderia se dispersar. Eu resolvi fazer o teu serviço, mas eu tive boas intenções. Qual é a resposta de Samuel para Saul? Mais importa obedecer do que sacrificar. Eu me lembro de Uzá. Ia lá a arca do Senhor sendo transportada naquela carruagem. E eis que um buraco, uma imperfeição no terreno, uma pedra, faz com que aquela carroça, diante dessa imperfeição do terreno, trombasse e a arca estava vindo ao chão. Havia uma ordem explícita, ninguém pode tocar nessa arca. Só quem toca nessa arca são os levitas. Só pode tocar na arca são os sacerdotes. Ele teve boa intenção, ele falou, eu segurei, porque ela ia cair. Mas isso não cabe a você, boa intenção não justifica desobediência. E tem gente que acha que se justifica diante de Deus com suas boas intenções. O Senhor quer que você e eu obedeçamos a Ele em tudo. E foi essa decisão que Noé tomou. Não somente obedecer a Deus, mas obedecer em tudo a Deus. Mas Noé fez outras escolhas. Gênesis 7:7. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Sabe qual foi essa escolha que Noé fez? Não somente de andar com Deus, no meio de uma sociedade corrupta, e eu sei que no meio da sociedade em que nós vivemos, não é fácil andar com Deus, não é fácil andar em justiça, não é fácil andar em retidão, somos sempre tentados e testados também, a tentar manipular, a tentar nos desviar, a tentar nos justificar. Eu sei que não é fácil, mas ele fez uma opção de andar com Deus, e para andar com uma pessoa, precisamos estar de acordo com a pessoa, e para andar com Deus, é necessário andarmos em santidade. Mas ele fez a escolha de obedecer a Deus, mas não somente obedecer pela metade, ou obedecer tardiamente, ou tentar justificar-se com boas intenções. Senhor, se dependesse, quem sabe, das boas intenções de Noé, ele tentaria abrir a porta para tentar deixar que outros entrassem. Senhor, poxa, eu vi ali, Senhor, alguns batendo na porta, e ele se sentiria tentado a, por suas boas intenções, desobedecer a Deus. É por isso que Deus fechou a porta daquela arca, e fechou a porta daquela arca por fora. Nós temos que saber que a palavra que perdura é a palavra de Deus, não a nossa, por mais boa intenção que seja. Mas sabe qual foi a próxima escolha dele? De preparar a arca e de entrar na arca. Sabe, talvez você não perceba, mas aqui está dizendo, Noé entrou na arca. Ele não somente obedeceu a Deus construindo a arca, mas ele obedeceu em tudo a Deus entrando na arca.
Então eu quero destacar isso, que não somente Noé preparou a arca, mas ele entrou nela. E você sabe por que que Noé entrou na arca? Por que que ele preparou essa arca? Por que que ele entrou nessa arca? O segredo está num texto lá do Novo Testamento. Quando a gente olha aqui agora para o texto de Hebreus 11:7. Sabe por que que ele preparou essa arca? Sabe por que que ele entrou nessa arca? O autor de Hebreus nos diz, no versículo 7 do capítulo 11, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E, você está vendo o que está aí em vermelho escrito no versículo? E para salvação de sua família. Eu vou repetir. Sabe por que que ele preparou essa arca? Sabe por que ele entrou nessa arca? Porque ele tinha uma prioridade grande na vida dele, salvar a família dele. Para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé preparou e Noé entrou. E sabe por que que a família o acompanhou? Sabe por que que a família não relutou? Sabe por que Noé conseguiu salvar a sua família? Porque não basta dizer o que deve ser feito. Não bastaria Noé dizer, eu construí a arca, entrem na arca, meus filhos. Eu construí essa arca, agora vão, vocês serão salvos se entrarem. Não basta eu dizer o que deve ser feito, mas eu tenho que fazer o que deve ser feito. Quando a Bíblia diz lá em Provérbios 22:6, e nós estamos no mês da família, que nós possamos refletir o que nós estamos fazendo por nossa família. Em Provérbios 22:6 diz, educa, instrui o menino no caminho em que deve andar. Tem muita gente que fala, o caminho é esse, vai lá você. Eu estou dizendo que você tem que ir por ali. Eu estou falando que você tem que fazer. Nós como pais, você como mãe, você como pai, tem responsabilidade sobre sua família. Não é dizer o que os teus filhos têm que fazer, mas é nós darmos o exemplo do que deve ser feito. Porque não basta dizer o que deve ser feito, mais uma vez eu repito, mas tem o que fazer o que deve ser feito. Noé entrou e a família entrou com ele. Sabe por quê? Porque confiava nele. Porque sabia pela vida de Noé que podia confiar na palavra dele. Sabia que havia coerência no discurso do patriarca da família. Sabia que se eles não tomassem uma decisão que não fosse a seguir os passos de Noé, eles estariam fadados à morte. Será que a minha palavra como pai tem valor dentro do meu lar? Será que a minha palavra como esposo tem valor para a minha esposa e para as minhas filhas? Será que o meu discurso é coerente com as minhas ações? Noé construiu a arca, porque ele sabia a única jeito, a única forma de eu salvar a minha família. Eu quero compartilhar esse pensamento com você. A maior prova de que acreditamos naquilo que dizemos é quando praticamos aquilo que dizemos. Isso é o que vai confirmar. É isso que vai de fato sacramentar se tudo aquilo que a gente fala tem coerência. Porque a maior prova de que acreditamos naquilo que dizemos é quando praticamos aquilo que dizemos. De nada adianta o pastor Joel pregar sermões bonitos aqui para vocês, se vocês não virem na vida do pastor Joel coerência com aquilo que está sendo pregado. Eu não conseguirei influenciar a vida das minhas filhas, da minha esposa, se cada vez que eu pregasse diante de vocês, minhas filhas e minha esposa não vissem coerência naquilo que eu estou pregando. Noé fez escolhas e nós precisamos fazer escolhas. A palavra de Deus se cumpre sempre, sempre
e sempre. A palavra de Deus se cumpriu. O dilúvio veio, o dilúvio não só veio, mas a família de Noé foi salva. Salva. A palavra de Deus se cumpre. E meus amados irmãos, Jesus nos alerta que como foi nos dias de Noé, haverá de ser o mesmo nos dias que precedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Noé, após fazer a escolha de andar com Deus, de obedecer a Deus, e não somente obedecer a Deus, obedecer em tudo a Deus, ele preparou a arca para a salvação da sua família, ele entrou na arca e porque era coerente no seu discurso e na sua vida, a família o seguiu porque confiava. E ele entra com a esposa, ele entra com os filhos, ele entra com as noras, e eles são salvos. Sabe qual é a primeira atitude de Noé? Após passar mais de um ano trancado naquela arca, e quando a porta novamente é reaberta, ele pode sair. A primeira atitude de Noé foi adorar ao Senhor. A Bíblia nos diz que então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. E todo animal, e todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Eu quero adorar ao Senhor após essa pandemia. Eu quero adorar ao Senhor quando terminar essa quarentena. Eu quero adorar ao Senhor quando todo esse deserto em que nós estamos inseridos for atravessado. Eu quero levantar ao Senhor um cântico de adoração a Ele. Porque o Senhor permitiu com que nós atravessássemos essa situação, que nós passássemos por toda essa pandemia, fazendo boas escolhas. A escolhendo, como eu disse domingo passado, a permitir que floresça do nosso coração somente coisas boas. Porque no deserto nós somos provados, no deserto nós somos tentados. Mas você e eu precisamos fazer boas escolhas. Eu quero adorar ao Senhor por ver minha família salva. Eu quero adorar ao Senhor por ver que eu não me desviei dos caminhos dele. Eu quero adorar ao Senhor porque mesmo em tempo de tanta pressão, me mantive firme. E eu espero que esse seja o seu propósito. Em passarmos por toda essa pandemia como se fosse esse dilúvio, pelo qual Noé passou, mas que chegou do outro lado e pôde com sua família adorar ao Senhor. Não foi fácil. Foi mais de um ano dentro daquela arca, cheirando estrume, sujeira que os animais fizeram. Teve conflitos até, eu imagino, porque eu fico imaginando dentro de casa, nessa pandemia, a gente fechado dentro do nosso apartamento. Como às vezes a gente acaba vendo lá uma discussão, uma poeira de cá, uma coisa dali, joga essa roupa no ar, pô, deixou aqui desarrumado. Imagina, a família toda reunida, misturada com bichos, com animais. Mas Noé atravessou, e com sua família salva, e pôde adorar ao Senhor. Em que pé está a sua família? Em que pé está o teu exemplo para com os teus filhos? Seus filhos estão dentro da arca com você, que é dentro da tua casa hoje, nessa quarentena, porque eles desejam estar com você, porque eles confiam em você, porque eles veem coerência em você. Ou quem sabe no meio do caminho a gente já perdeu muitos dos nossos.
por não vivermos uma vida de coerência. Porque a maior prova de que a gente acredita naquilo que a gente diz é quando a gente vive aquilo que a gente diz. Hoje a minha pergunta para ti é: qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Noé fez esse esforço descomunal para salvar a sua família. Qual é o esforço que você tem feito para salvar a tua família? O que é que você precisa deixar de lado para salvar a tua família? O que é que você precisa mudar na tua vida para que você possa salvar a tua família? É só você que sabe responder o quê. Mas você precisa fazer escolha, sabe por quê? O Senhor está dando tempo para a gente. O Senhor está dando tempo para você e para mim. A Bíblia diz na 2 de Pedro 3, 9 e 10, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Sabe, não tinha outra escolha. Noé tinha que entrar naquela arca e a família tinha que entrar com ele. Tinha o dia marcado. O Senhor disse: entra. E ele entrou. Sabe, a volta de Cristo vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente de surpresa. Imagina quantos foram convocados para entrar naquela arca em 120 anos de pregação de Noé. Mas só a família dele entrou. E a volta de Cristo vai ser assim. Hoje você, meu amado, está sendo convidado para afirmar a tua fé em Jesus. Da mesma forma que só aquela arca era a salvação, hoje só existe um que é a salvação para nossas vidas. E esse alguém é Jesus. E o Senhor está te dando chance. Primeiro para crer nele se ainda não creu. Se arrepender dos seus pecados se ainda não se arrependeu. Convidá-lo a ser o Senhor da sua vida se ainda não o convidou. Hoje o Senhor está te dando chance. E a você, meu amado irmão, que não tem andado em retidão, em justiça, em santidade, alinhar os teus passos com Deus. Josué 24:15 tem um desafio tremendo para nós. Escolhei hoje, não é amanhã. Escolhei hoje a quem sirvais. Quer servir aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Vão, sirvam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós tenhamos hoje a disposição de fazer essa escolha. De deixarmos de lado qualquer coisa que nos impeça hoje de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A que você e eu nos decidamos o quanto antes a servirmos ao Senhor. Escolha. Determina outra vez um certo dia. Hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração. Noé viveu num tempo de violência, corrupção, promiscuidade, mas fez boas escolhas. Escolheu andar com Deus, escolheu obedecer em tudo a Deus, escolheu fazer a arca, porque era a única forma de salvar a sua família. Entrou na arca, salvou a sua família e ao término adorou ao Senhor. Você quer adorar ao Senhor? Você quer adorar ao Senhor depois dessa pandemia? Você quer adorar ao Senhor depois que tudo isso passar? Escolha hoje.
você e a sua casa a servirem ao Senhor. Escolham hoje, a partir de hoje, é aqui, é hoje, é agora. Eu não quero mais endurecer o meu coração. A partir de hoje, nós serviremos ao Senhor. A partir de hoje, a nossa casa será uma arca, onde todos que aqui estiverem, estarão com um único propósito: servirem ao Senhor, obedecerem ao Senhor. Que a nossa casa seja a nossa arca, e que nós possamos, ao término de tudo isso que está aí, podermos adorar ao Senhor. Para que isso aconteça, você tem que aceitar esse desafio. Reúna a sua família. Reúna a sua família. Você está aí com a sua família agora. Reúna a sua família. Deem as mãos e digam: hoje nós estamos decididos a nessa casa servirmos ao Senhor. Tomem essa decisão aí agora. Digam um ao outro. Afastem as coisas que talvez estejam impedindo vocês de servirem a Deus com integridade, de caminharem, de andarem em retidão, de andarem em santidade. Façam essa promessa. Digam: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o grande desafio de tempos de Covid. É nós sairmos unidos dessa, em família. É sairmos unidos dessa, como igreja. E a rendermos ao Senhor, ao término de tudo isso, um grandíssimo hino de louvor e adoração. A levantarmos um altar, como Noé levantou, e adorarmos o bom nome do Senhor. Que essa tempestade, que essa Covid nos una e que saiamos decididos a servirmos ao Senhor. E você, meu amado, se não entregou a sua vida a Cristo, talvez você seja o problema que tem aí causado, sabe, essa desigualdade dentro da família. Seja um peso que esteja necessitando ser ajustado. E você sabe que precisa ou tomar uma decisão ao lado de Jesus hoje, agora, ou reconciliar-se com Ele enquanto é tempo. Eu quero orar por você e em seguida nós vamos cantar um cântico que expressa o que a gente precisa nas nossas vidas a partir de hoje, que é renovar o nosso interior, renovar o nosso interior, o nosso coração. Renova-me, Senhor. Fecha seus olhos, eu vou orar por você. E em seguida nós louvaremos ao Senhor com um cântico: renova-me.